Vamos fazer uma leitura bíblica na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do versículo 10 em diante. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Repetindo o versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie, com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Nesta manhã, nós vamos pregar, e o título que damos para esta mensagem é Separação e Divórcio. Sabemos que o homem foi criado para viver em comunidade. O homem não pode ficar isolado da sociedade de que faz parte. Este fato, meus irmãos, não foi um descobrimento dos antropologistas modernos. Lá no princípio da criação, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Podemos ler este texto no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E este ato de Deus estabeleceu as bases do matrimônio, as bases da família e da vida social. Não é bom que o homem esteja só. Mas hoje nós assistimos à desintegração dos princípios que podiam tornar a nossa sociedade uma comunidade unida e feliz. O egoísmo tem separado o homem do seu semelhante. Cada qual vive para si mesmo e pensa só em si. A vida comunitária tende a desaparecer. Não é raro, prezado irmão, o caso de pessoas vivendo no mesmo prédio e mal chegaram a se conhecer. E na vida familiar, a situação também não é nada animadora. Os filhos
fazem vida separada dos pais. E o mesmo sucede entre os esposos. Não admira que assistamos a tantos divórcios e separações. A dissolução dos lares é, na verdade, uma das causas principais do desequilíbrio da sociedade moderna. De fato, a grandeza de uma pátria se constrói no silêncio e na harmonia dos lares que lhe pertencem. A família é a base da sociedade. O divórcio, como todos os problemas que se apresentam na vida, tem sempre a mesma origem. O ser humano não é o que deveria ser. Agimos mal, mas não queremos admitir a nossa culpa. E nas relações da família, o resultado de tal atitude é a separação, é o divórcio. O que fazer? O que fazer quando se chega ao ponto em que as relações se tornam praticamente insustentáveis? O divórcio, a separação, essa solução, na verdade, nunca possibilita um novo princípio. Uma resposta mais acertada é, sem dúvida, a reconciliação. Como lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 11, que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. E reconciliação significa dar. Para construir um bom casamento, é necessário que cada qual dê tudo quanto pode de si próprio para o bem comum. É preciso construir o casamento. E para edificá-lo, se faz necessário trabalhar constantemente, fazendo uso do melhor material e da mão de obra de primeiríssima qualidade, que é o amor. Foi Deus quem uniu o homem e a mulher. O matrimônio é uma instituição divina. Nós lemos em Mateus capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, o ensinamento do Senhor Jesus sobre o matrimônio. Disse o Senhor Jesus: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Diz ainda o Senhor Jesus: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Repetindo palavras do Senhor Jesus: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essas são as palavras do Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus. Estas palavras nos transmitem a inconfundível vontade divina acerca do casamento, que Ele uniu homem e mulher, a fim de viverem juntos, não temporariamente, viverem juntos e participarem de uma vida em comum, unidos para sempre, unidos pelo amor.
quando surgem conflitos e problemas, há que se proteger esta unidade, reagindo com compreensão e espírito perdoador de parte a parte, pois geralmente, prezados ouvintes, a razão não está só de um lado. É evidente que este perdão não vem automaticamente. O homem que não está ainda reconciliado com Deus não tem capacidade de perdoar o seu adversário e dificilmente entende como poderia se reconciliar com alguém que lhe causa tantos problemas. Mas é aqui que o Senhor, o Todo-Poderoso, intervém. Esse tal poder, esse tal perdão, só pode vir de uma íntima união com o Criador. A união com Deus nos supre com forças que a nossa natureza humana não produz. Cristo desfez na sua cruz as inimizades, barreiras e separações, a fim de reconciliar os homens com Deus e aproximá-los uns dos outros como irmãos. Não há no mundo nenhuma outra força que se iguale à do Evangelho em unir os homens, em unir os casais em amor, fazendo-se sentir parte um dos outros. Com o Senhor Jesus Cristo ao nosso lado e confiando no seu poder, é fácil compreender os outros e manter-nos unidos a eles. Ainda que o amor entre as pessoas seja imperfeito, elas podem se manter unidas se desejarem que Deus seja o elo de ligação entre elas. Que Deus seja o elo de ligação dos casais. Como cristãos, somos a favor da família, somos a favor do casamento dentro dos padrões bíblicos e com um relacionamento saudável e feliz. Ajudamos os casais e suas famílias a resolverem seus conflitos e viverem em paz e unidade para o bem comum e social. Por quê? Porque sabemos que a degradação do casamento e das famílias é apenas o início para o surgimento de efeitos colaterais, como violência, prostituição, drogas, depressão, suicídios, assassinatos e outros males. As estatísticas de divórcio e de separações no Brasil e no mundo são assustadoras. Embora em número menor do que na sociedade secular, infelizmente, dentro das igrejas, esta prática já é uma realidade. Alguns irmãos chegam a se justificar, dizendo que Deus não quer que seus filhos vivam infelizes dentro do casamento. Correto? Mas Deus também não deseja o divórcio. Deus não deseja
a separação. Por quê? Porque o divórcio não é a solução. Repito, o divórcio não é a solução. E se assim o fosse, todas as pessoas divorciadas seriam felizes e não existiriam terceiros casamentos. O que Deus deseja é a prática mútua do amor, a prática do perdão, a prática da reconciliação e a unidade da família. É isto que Deus deseja. O fato é, prezados ouvintes, que as separações, os divórcios, refletem falta de respeito, falta de paciência, falta de altruísmo e falta de tolerância. A prevalência do divórcio entre as pessoas chamadas por Deus é ainda mais alarmante. Infelizmente, até pastores estão se divorciando e recasando novamente. Guarde o seu coração, prezado ouvinte. Invista em seu casamento e ame o seu cônjuge. Permaneça na fé. Jesus te ajudará e honrará a sua fidelidade. Jesus Cristo pode restaurar o seu casamento. Eu tenho certeza que esta ainda é a melhor opção para você. Seu casamento, sua família, é o que você tem de mais importante na vida, depois da sua própria vida e de seu relacionamento com Deus. O divórcio tem sido estimulado como uma solução para casamentos em crise. Contudo, o divórcio não é uma sábia solução para o casamento em crise, mas um agravante, um outro problema que na sua maioria das vezes traz profundo sofrimento e frustração. As consequências do divórcio e as sequelas são devastadoras a curto, a médio e a longo prazo. Há muitos casais e filhos arrebentados emocionalmente pelo divórcio, pela separação. Concluindo, ressaltamos que a igreja precisa dar ênfase em famílias fortes. Casamentos estáveis resultam em famílias, igrejas e sociedades saudáveis. A solução para o casamento e para a família não está nos modelos falidos desta sociedade pós-moderna, mas a solução está na eterna e infalível palavra de Deus. O mesmo Deus que instituiu o casamento tem a solução para os casamentos em crise. Repetindo, o mesmo Deus que instituiu o casamento tem a solução definitiva para os casamentos em crise.
somente Deus pode curar relações quebradas, trazendo esperança onde os sonhos já morreram, trazendo vida onde as sombras já escurecem os horizontes, trazendo cura e restauração onde as feridas estão cada vez mais doloridas. O mesmo Deus que criou o casamento, tem solução para ele. Deus é o Criador, o sustentador do casamento. Quando ele reina no casamento, o divórcio, a separação não tem espaço. Busque no Senhor a solução de todas as crises, pois ele enviou seu Filho Jesus, nosso Salvador, para trazer cura para toda a forma de mal e seus efeitos. Que o Senhor vos abençoe poderosamente e abundantemente em nome de Jesus Cristo. Amém.